Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada, todos sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Mestre do Amor. Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Continuação do capítulo 11, com o tema de hoje, a última fronteira da ciência. A última frase de Jesus revela os maiores enigmas da ciência. A última fronteira da ciência consiste em saber exatamente quem somos, desvendando os limites e as relações entre a alma e o cérebro. Qual é a natureza da solidão? Do que são constituídas a alegria e a ansiedade? Qual é o tecido que confecciona os pensamentos? As ideias são produto de reações químicas? E a consciência humana é fruto do metabolismo cerebral ou possui um campo de energia metafísico além do mundo físico? Estas indagações envolvem segredos que interpelam a ciência. Não pense, como já comentei, que os grandes segredos estão no espaço. Eles estão dentro de cada um de nós. No mundo das ideias e dos pensamentos que deflagram a cada momento um espetáculo único no palco de nossas mentes. A ciência, em seu estágio atual, não consegue explicar o ser humano. O que temos são inúmeras teorias desconexas na psiquiatria, na psicologia, na neurociência, que geram mais dúvidas do que um real entendimento. No mundo científico existe uma corrente humanista de pesquisadores que crê que a alma não é o cérebro. Ela afirma a existência de um campo de energia emocional e intelectual que não decorre apenas do metabolismo cerebral. Muitos psicólogos, psiquiatras e filósofos fazem parte dessa corrente. Há outra corrente, chamada de organicista, que acredita que a alma e o espírito são meramente químicos. Segundo ela, pensar e se emocionar são apenas fruto de reações químicas cerebrais. Muitos respeitados organicistas estudam com afinco a fisiologia, a anatomia, o metabolismo e as sinapses cerebrais, comunicação entre os neurônios. Há uma terceira corrente, que é a maior de todas e fica no meio do caminho. Ela não sabe dizer se a alma é química ou não, pois não considera este assunto. Seus adeptos exercem suas funções como psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, sem entrar no seara das ideias filosóficas. Os humanistas criticam o uso exclusivo dos medicamentos psicotrópicos. E os organicistas acreditam que só esses medicamentos resolvem as doenças psíquicas, pois os distúrbios, segundo eles, decorrem de erros metabólicos. Não faz muito tempo, um paciente que estava com depressão me disse que seu psiquiatra anterior o impedira de procurar uma psicoterapia, afirmando que o problema só poderia ser resolvido com remédios. Muitos psiquiatras organicistas usam determinadas teorias como se fossem verdades absolutas. Nem os cientistas que as elaboram as consideram dessa forma. Mas seus discípulos, desconhecendo os limites das teorias, fazem delas verdades irrefutáveis. Por isso afirmam que somente medicamentos antidepressivos ou tranquilizantes resolvem a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo. Na ciência, os piores inimigos de uma teoria sempre foram os discípulos radicais. Por usá-la sem critérios, distorcem seu valor e produzem opositores igualmente radicais. Esse radicalismo também ocorre entre os humanistas. Os maiores inimigos de Freud ou de Marx não foram os de fora, mas os próprios freudianos e marxistas radicais. Eles tomaram a teoria psicanalítica e a socialista como verdades absolutas e irrefutáveis e se tornaram assim incapazes de abrir o leque do pensamento e corrigir suas rotas. Se você for radical na sua família, em seu trabalho, na sua maneira de ver o mundo, estará engessando sua capacidade de pensar e conquistando uma série de opositores.
Ainda que estes não se pronunciem, o radicalismo é uma armadilha contra nós mesmos. Os fariseus foram radicais. Achavam que estavam prestando culto a Deus quando mataram Jesus. Jesus foi o mais antirradical dos seres humanos. Não queria seguidores cegos, mas pessoas especialistas na arte de pensar, de amar e de incluir. O discurso de Jesus sobre o amor, o perdão, a compaixão, a paciência e a solidariedade é a mais eficiente vacina contra o radicalismo. Se essas características fossem trabalhadas minimamente nos cientistas, daríamos um salto sem precedentes na ciência. Os humanistas radicais tendem a cair, às vezes, no misticismo, supervalorizando fenômenos que só eles conseguem perceber e, consequentemente, correndo o risco de se perder no meio de ideias vagas. E os neurocientistas radicais tendem a cair no cientificismo, só admitindo fenômenos controlados e observáveis, engessando assim sua inteligência por adotarem ideias rígidas. Os humanistas querem analisar o ser humano dentro do mundo e os neurocientistas querem aprisioná-lo dentro de um laboratório. Tema: os limites e as relações entre a alma e o cérebro. Todas essas correntes de pensamento existem porque somos uma espécie complexa. De fato, a última fronteira da ciência é conhecer nossas origens. Descobrimos bilhões de galáxias, mas não sabemos quem somos. Desconhecemos qual é a natureza que nos tece como seres que pensam e sentem. Afinal, a alma é química ou não? Qual das duas correntes de pensamento está correta? A dos pensadores humanistas ou a dos neurocientistas organicistas? Ambas possuem verdades. Escrevi durante anos uma importante e longa tese discorrendo sobre os diversos fenômenos que ocorrem no processo de construção de pensamento e que evidenciam que a alma não é química. Apesar de não ser química, ela mantém uma relação tão intensa e interativa com o cérebro que faz com que pareça ser química. Talvez um dia publique essa tese. O Homo sapiens é uma espécie mais complexa do que imaginamos. Pensar, sentir solidão, sentir alegria, conforto, amor são fenômenos que ultrapassam os limites da lógica do metabolismo cerebral. Nesse sentido, os pensadores humanistas estão corretos. Mas se levarmos em consideração que a alma coabita, coexiste e interfere com o cérebro de maneira tão estreita, verificaremos que os neurocientistas também estão corretos, pois um erro metabólico pode causar doenças psíquicas. Ao estudar o processo de construção de pensamentos, percebi claramente que a lógica do cérebro não explica completamente o mundo ilógico das ideias e das emoções. Por isso concluí, depois de milhares de páginas escritas, que de fato cada ser humano é um baú de segredos incalculáveis. Temos um campo de energia psíquica mais complexo do que todos os fenômenos do universo. A construção de um simples sentimento de culpa ou tristeza possui uma complexidade inimaginável, capaz de ultrapassar em muito a lógica do metabolismo cerebral. Da próxima vez que você estiver ansioso ou angustiado, admire estes sentimentos. Não tenha medo das suas dores emocionais. Saiba que elas são fruto de reações de indivisível sofisticação e beleza. Assim é, eu acho que já dá uma boa reflexão, ok? Gratidão, boa reflexão e até a próxima.